Está no ar o programa Alianças e Buquês. Olá, noivinhas e noivinhos e todos aqueles que amam esse universo de casamentos e festas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alianças e Buquês. Hoje o nosso bate-papo é algo que vai muito além do que imagens. É sobre memórias, sentimentos e muito amor. Essa arte que transforma momentos únicos em lembranças eternas. E para nos contar mais um pouco sobre esse trabalho cheio de sensibilidade, eu tenho o prazer de receber um profissional talentoso com um olhar único, Denilson Cruz. Seja bem-vindo, Denilson. Obrigada por aceitar esse convite. Olá, Fê, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, de agradecer aí o seu projeto Alianças e Buquês. Fico muito honrado, né? Você sabe que a gente se conhece há bastante tempo e eu tenho você por muito carinho, e quando você fez esse convite para mim, eu recebi com muito carinho. Espero poder atender às suas expectativas. Eu que agradeço. Então, para a gente começar, eu já quero logo ir nessa imersão do casamento, das fotos, de filmagem. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de como começou a sua jornada na fotografia e na filmagem, se tem algo que te inspirou a começar, quanto tempo, conta pra gente um pouquinho. Não, legal. A fotografia, ela começou para mim, como eu acredito que a maioria das pessoas, né? Começou como um hobby. Na realidade, eu tenho meu filho mais novo. Quando ele fez 5 anos, a gente contratou, né, um fotógrafo que é amigo da família, né, muito próximo à família da minha esposa, e fez a cobertura do evento do aniversário dele. E quando nós recebemos o material, eu me encantei com a entrega do material, né? Eu falei, poxa, que trabalho legal, né? Uma pessoa que trabalha num momento que está todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? E aí, passado um tempo, eu tive a oportunidade de comprar uma máquina, né? Uma máquina profissional de entrada, né? Só que aí eu fui tirar as fotos e as fotos não saíam da maneira como eu gostaria que saísse. E aí eu comentei, falei, meu Deus do céu, falei, eu acho que eu sou um desastre. Falei, eu não posso aceitar isso. Falei, não, vou estudar, eu preciso aprender a tirar foto nessa máquina. Eu não tinha pretensão nenhuma a trabalhar com fotografia, né? E essa pessoa que fez o trabalho do aniversário do meu filho, a gente conversando, até essa pessoa é uma pessoa que me ajudou muito no começo, né? É um fotógrafo conhecido, já tem uns 30 anos de carreira ou mais. O nome dele é Zaqueu Araújo, né? É uma pessoa... o trabalho dele é um trabalho incrível, um trabalho muito bom. E aí a gente marcou um workshop lá, fizemos um workshop, ficamos o domingo inteiro tirando foto. E aí começou a sair as primeiras fotografias, mas ainda não era aquilo, né? Aí, passado um certo tempo, as coisas começaram a aparecer um pouco melhor. E aí algumas coisas aconteciam. Na época eu trabalhava em banco. Imagina, eu trabalhava com banco, não tinha nada a ver com fotografia, né? Era bancário. Só que com o passar do tempo, eu fui desligado do banco. E aí eu fiquei com aquela ideia da fotografia na minha cabeça, né? Aquela história. E aí eu comecei a pensar, e de um dia para o nada eu falei, por que não, né? Já que eu estou com equipamento, né? Tenho tempo agora. Já estava apaixonado, né? As coisas começaram a acontecer. Comecei a fotografar, aí os filhos, coitados, né? Todo dia tinha que... Vamos fazer uma sessão de foto. Viraram seus modelos. Viraram os meus modelos, né? Acho que eles nem queriam muito participar disso, né? Mas eles iam contra a vontade, mas eles faziam... me ajudaram bastante nesse início, né? Então, o começo, ele foi assim, quase sem querer, vamos se dizer, né? Mas aí a gente começa a fotografar e a gente começa a gostar, né? Começa a gostar, começa a se apaixonar pelo que faz. E eu já tô nessa levada aí quase 9 para 10 anos já, né? Fazendo fotografia de casamento. Bacana. Uma outra pergunta aqui. A gente ouve muito falar sobre estilo fotográfico. Para você, realmente, existe isso? Tem um estilo fotográfico, estilo de foto? E se sim, como você define o seu estilo?
O estilo fotográfico, existe... Cada fotógrafo tem seu estilo, né? Por isso que a gente comenta que quando uma noiva, um casal, a noiva e o noivo vai contratar um fotógrafo, ela tem que estar ciente que a fotografia que ela vai ter é a fotografia dos olhos que o fotógrafo enxerga o casamento dela. Então, cada um tem sua visão de casamento, né? É lógico que os momentos principais, todos eles são as fotos protocolares do casamento, todos eles vão procurar entregar aqueles momentos que são cruciais ali no casamento. Mas tem aqueles ângulos que você procura achar num cantinho ali, atrás de uma flor, atrás de um arranjo, né? Uma posição que você fica do lado do noivo, quando a noiva está nervosa, ela dá aquela olhadinha para ele, você consegue capturar esse momento, né? Então, eu acho que, assim, cada fotógrafo tem seu estilo de registrar o momento do casamento. E a gente vai adquirindo isso de acordo com o tempo que a gente está na fotografia. Ele não nasce do dia para a noite. Isso leva um tempo, né? Então, assim, eu acho que existe um estilo, mas eu entendo que cada fotógrafo tem seu estilo de trabalhar. Tem o seu próprio olhar. Seu próprio olhar. Perfeito. Eu digo isso e fiz essa pergunta porque eu vejo que muitas noivas, às vezes, eu vou falar uma coisa, mas é da minha visão, né, como assessora, como decoradora, muitas noivas, às vezes, vão no preço e outras não querem saber o preço daquele trabalho, porque ela se identificou com o olhar daquele fotógrafo, ela se identificou com o estilo de imagem, com o tipo de foto, com o álbum, que é uma coisa que eu acho muito importante também. Então, assim, eu imagino que para o fotógrafo, quando vem essa noiva, que ela veio pelo olhar, ela veio pelo trabalho, ela veio por se identificar com aquele trabalho, assim como na decoração também, nós temos noivas que vêm e falam, não, eu quero o seu trabalho porque eu amo o seu estilo, eu amo o segmento que você faz na decoração. Então, eu acredito que quando a gente recebe esse cliente, esse casal, para um momento tão especial, é até gratificante para a gente, né? Sim. A gente... eu entendo as situações dos casais, aqueles casais que muitas vezes ele procura pelo preço, né? Porque muitas vezes o casal ele tem o desejo de ter tudo no casamento dele, né? E a gente sabe que hoje em dia todo o trabalho que ele acrescenta no grande dia do casal, ele tem um custo, né? E quando você acrescenta lá no controle, na sua planilhinha lá, às vezes você vê que o dinheiro que você tem não dá para cobrir todo o desejo que você desejaria para aquele momento, né? Compartilhar com seus amigos, seus familiares. Sim. Mas a gente não pode só pensar no dinheiro, né? Para aquele momento. Porque existem profissionais e profissionais, né? Exatamente. A gente sabe que tem muitos profissionais que eles são profissionais classe A, vamos se dizer assim. Ele cobra não só pelo serviço, mas ele tem a etiqueta do nome. Ele é plus, vamos se dizer assim, né? É o fotógrafo 5 estrelas, como o decorador 5 estrelas, assessor 5 estrelas, né? Além de ele cobrar pelo trabalho, ele tem um nome, que esse nome ele tem um preço no mercado. E tem o fotógrafo e o assessor, decorador, ele cobra um preço muito abaixo do preço de mercado, né? Ele cobra o preço para fazer, né? E muitas vezes os casais, na empolgação ali de achar um profissional, querer pagar barato, querer economizar, né? Ele corre o risco de ter uma decepção no dia do evento ou pós-evento, né? No dia do evento, acredito, vamos dizer, se ela contrata uma assessoria por um preço muito barato e chega no dia do evento, ela não tem a assessoria que ela imaginou, né? Da fotografia, se ela contrata um fotógrafo com preço muito barato e no dia o fotógrafo não aparece no casamento, ou senão ele aparece, mas não faz um trabalho adequado, né?
é uma coisa que não tem como consertar depois. Só tem aquele dia. Tudo tem que acontecer naquele dia. Então, assim, os casais, é lógico, de acordo com as possibilidades, tem que procurar verificar o trabalho do profissional, né? Verificar o trabalho que ele entrega, a maneira como é feita, porque, como eu já disse, ele não tem uma outra oportunidade, ele não tem como você fazer um outro dia. Se você não fez no dia, acabou, né? Então, às vezes, você gasta dinheiro em decoração, em comida, em espaço, e aquilo que vai eternizar aquele momento, você economiza no fotógrafo, no cinegrafista, e o que vai eternizar vai fazer um trabalho que às vezes você vai, vamos se dizer assim, ficar decepcionado. E aí você fala, puxa, por que né, não contratei alguém um pouco mais gabaritado, alguém um pouco com um estilo de trabalho diferente que entrega algo melhor? Eu entendo. Até assim, por que eu não contratei aquela pessoa que eu sonhei para o meu dia e fui pensar somente no valor? Verdade. Porque é um dia que não volta, né? Assim, a gente pode... eu recebi a Kátia no episódio anterior e nós falamos sobre alguns serviços essenciais e eu julgo que a fotografia é um dos serviços que eu acredito que tem, assim, a maior importância num casamento. São serviços de extrema importância. Assessoria, fotofilmagem. Eu acredito que você tem que pensar, exatamente, examinar quando for contratar esses serviços, de procurar pesquisar mesmo, olhar fotos, álbuns, comentários sobre, né, as opiniões dos casais sobre esse serviço, por conta de depois não ter problemas e nem ter arrependimentos. Existem alguns casos, eu vou te dar um exemplo de uma situação. Teve uma noiva que uma vez ela fechou um pacote, né? E o pacote dela era só fotografia e álbum. E essa noiva, ela tinha não vou dizer que ela tinha condições, assim, né, financeira muito alta, mas ela tinha condições de fechar o vídeo. E eu ofereci o vídeo para ela e contei da história, contei da importância do complemento, das fotos, do vídeo, né? E finalizando com o álbum, a importância de cada um dentro daquele momento. Eles estavam realizando um sonho, eles estavam felizes com o momento. E o comentário que ela falou era: não, o vídeo para mim não é importante, eu não acho que vale a pena ter o vídeo. E ela fechou o casamento e ainda falou: se daqui para frente, a qualquer momento, até um mês antes, se você resolver contratar o vídeo, a gente fecha o pacote do vídeo, né? E aí, de tempos em tempos, eu questionava ela sobre o vídeo. E todas as vezes a resposta era a mesma: olha, o vídeo eu não acho interessante. Eu acho interessante a foto e o álbum, né? Bem, chegou o dia do casamento, tudo aconteceu, tudo muito belo, todo mundo muito alegre, todos os familiares, né? A festa foi muito legal. E no dia seguinte, quando eu mandei a amostra das fotos do casamento, a primeira coisa que ela me falou é: arrependi de não ter contratado o vídeo, né? É sobre isso que a gente fala muito quando a gente atende um casal, nós assessores. Tem coisas que são essenciais. Por quê? Porque o vídeo ele vai captar aquela lágrima, aquele olhar do noivo, aquela entrada da mãe, a avó que não tá mais. Então, assim, são momentos que a foto ela pode eternizar, mas não transmite igual ao vídeo. O movimento, né? Até o tom, se alguém cai na festa, depois você vai, né? A música que tava tocando. Isso mesmo. Então, então, assim, a gente sabe, dentro das possibilidades, as pessoas têm que fazer as possibilidades que, né, lhe convém e que pode, vamos dizer, ao alcance de cada casal, né? Porque a gente sabe que o casamento não é barato, né? Mas alguns trabalhos são essenciais para o dia do casamento, né? Para as coisas acontecerem, é primordial que os profissionais essenciais ali
que eles estejam presentes e que todos façam o seu trabalho bem feito, porque se todos fizerem o trabalho bem feito, ninguém vai perceber nenhuma anormalidade, vamos dizer assim, né? Eu até acho que já falei com você, eu entendo que o dia da festa do casamento, os profissionais, eles são que nem um quebra-cabeça, né? Cada um tem a sua importância e cada um tem o seu encaixe. E se todos encaixarem perfeitamente, o evento sai perfeito, né? Ele sai com sucesso. Agora, se faltar uma peça, com certeza vai transparecer, alguém vai perceber. Normalmente a noiva, ela vai entender que alguma coisa ali não saiu legal, né? Então, eu entendo que os profissionais do dia, como diz, né, dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. No dia de fazer ao vivo é o dia do casamento, né? É verdade. Uma pergunta aqui. Com quanto tempo de antecedência o casal deve procurar os seus serviços? Olha, eu penso assim, de 1 ano e meio, de 18 meses a 12 meses. Eu acho que 12 meses é um tempo satisfatório, né? É um tempo bom para você, caso você planeje negociar valores, negociar parcelamento, né? Você tem um tempo para pensar de como vai ser, procurar uma referência, de repente, se você deseja, do dia do seu casamento, né? Você consegue escolher o profissional para o dia do seu casamento, o profissional que de repente você se interesse, porque se você deixa para procurar esse profissional muito próximo à sua data de casamento, você pode não ter o profissional que você deseja, né? Então, aí, ao invés de você escolher, você acaba sendo escolhido, exatamente. Né? Porque você tem que pegar o que tem disponibilidade e não o que você quer. Exatamente. Então, eu entendo assim que com 1 ano, eu acho que é um prazo bacana para poder você efetuar o contrato ali, efetivar o contrato, né? Conversar com os profissionais que você deseja, né? E tá tranquilo também, né? Porque uma vez que você efetiva o contrato com um profissional, é um profissional a menos para você se preocupar. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que o prazo bacana, uns 12 meses é um prazo bacana. Perfeito. Já que a gente está falando de contratação, eu vou falar o meu ponto de vista como assessora. Eu vejo, por exemplo, o casamento de 200 convidados, a noiva contrata um fotógrafo. Um fotógrafo muitas vezes não contrata filmagem, ou então contrata, mas contrata um só. Fala um pouquinho para a gente sobre o número de convidados e profissionais de foto e filmagem. Tá. Fê, assim, essa pergunta é uma pergunta muito bacana e assim, é muito importante. Normalmente os casais, eles desejam ter tudo no casamento, né? Hoje em dia tem muitas atrações, muitos serviços dentro de um casamento, inclusive a fotografia e o vídeo, né? O ideal para casamento é ter no mínimo, o ideal seria ter no mínimo 2 fotógrafos e 2 cinegrafistas. Por que 2 fotógrafos e 2 cinegrafistas? Porque você tem opções de ângulos diferentes de um mesmo momento, né? O exemplo, a entrada da noiva, né? Enquanto o noivo está no altar ali, nervoso, né? Hoje em dia, muitos cerimonialistas põem o noivo de costa para a entrada da igreja ali, né? Ou entrada do local onde é a recepção. E ele está nervoso, e a noiva está entrando. Se você tem 2 cinegrafistas e 2 fotógrafos, você tem a opção de ir 2 profissionais, um fotógrafo e um cinegrafista. Vai lá onde está a entrada da noiva, onde ela está se preparando, e os outros 2 profissionais estão ali no altar, né? Fotografando o noivo, a mãe, a sogra, o sogro, a avó,
né? Uma irmã que está chorando ali na expectativa de ver a irmã entrando. Consegue captar todas as emoções, né? Consegue. De ambos os lados, os sentidos. Isso mesmo, né? Agora, se você tem possibilidade de contratar mais profissionais, a gama de material para poder fazer o material final, ele é muito maior, né? Ultimamente, né, da pandemia para cá, muitos casais, eles fazem a opção, por custo talvez, de contratar um fotógrafo e um cinegrafista, né? Eu tenho feito bastante casamento nesse formato, nesse padrão, né? Nesse pacote. A gente procura, assim, fazer a cobertura, capturar todos os momentos, né? A gente tem entregue um bom material, mas eu sempre costumo dizer que não é o ideal, né? A gente garante, né, que pelo menos as partes importantes, os momentos importantes do casal, todas elas são registradas, mas que o ideal seria que você tivesse mais profissionais para poder enriquecer o material que é entregue. Perfeito. Durante o casamento, para você realizar todos os protocolos, quanto tempo você precisa com o casal? Olha, eu costumo dizer assim, nós chegamos no local onde a noiva está se arrumando, mais ou menos umas 3 horas antes do horário do convite, né? Então, vamos se dizer, a noiva vai se arrumar, no espaço, né? Ou no local onde vai ser a cerimônia. Vamos dizer que o horário do convite dela está às 16 horas. Então, por volta das 13 horas a gente chega, né? Começa a fotografar a noiva, procura não atrapalhar ali os profissionais que estão fazendo, né, cabeleireiro, maquiagem, né, todo aquele processo, mas a gente faz aquelas fotos protocolares ali do make da noiva. O que acontece na cerimônia, a gente fotografa sem nenhuma intervenção, tudo o que acontece é o que a gente fotografa. O tempo que nós normalmente pedimos para que seja um tempo dedicado a nós, fotógrafos e os cinegrafistas, para fazer as imagens de vídeo, normalmente é um tempo que a gente faz logo após a cerimônia, que é algo em torno aí de uns 20 minutos, se tiver um tempinho aí, uns 30 minutos, né, onde a gente faz um ensaio com os padrinhos, com as madrinhas, faz um ensaio com o casal, né, um ensaio rapidinho, aí a gente faz aquelas fotos protocolares na mesa, simular ali o corte do bolo, se tem uma champanhe, estoura champanhe, faz o brinde, faz a foto ali com o pai, com a mãe, com a vozinha, se tiver ali na mesa do bolo. Então, assim, o tempo que nós precisamos para a gente fazer um trabalho voltado para nós, dentro do cronograma, é algo em torno aí de 20 minutos, meia hora. O restante é tudo o que acontece. O que acontece a gente vai registrando. Você falou do tempo, né, que você precisa, que a equipe precisa para fazer esse serviço de acompanhar, fazer todos esses protocolos. Então, eu vou perguntar uma coisa para você como assessora. Eu acredito que a equipe de fotofilmagem ela tem que ter uma sinergia tanto com o casal quanto com os assessores. Porque são os assessores, os profissionais que vão acompanhar os fotógrafos de filmagem o tempo todo, assim como estaremos, né, as duas equipes o tempo todo com o casal. Me fala um pouquinho, como que você acha o que você acha desse serviço de assessoria, de estar, né, unido ali, as suas experiências, me conta alguma coisa, não vale contar da minha não, tá? Porque eu e você sabe que a gente já teve essa sinergia desde o primeiro, né? Sim. Não vale comigo, tá? Tá bom. Eu ia dar um exemplo justamente com você. Então fala, então. Não, então, é assim, ó. O trabalho com fotógrafo, assessoria e os noivos é o que vão passar junto a maior parte do evento, né? E eu entendo que assessoria é primordial no casamento, né? Existem assessores e assessores, como existem fotógrafos e fotógrafos, né? Cerimonialista e cerimonialista, mas um casamento que não tem assessoria, normalmente o fotógrafo ele sabe que ele vai sofrer.
né? Por quê? Porque o casal, ele não tem um script do casamento, ele chega um determinado momento, ele não sabe o que ele faz, ele pergunta pro fotógrafo, e agora, o que a gente faz, né? Então, assim, é importante que tenha um assessor, uma assessora que saiba trabalhar, né? Porque a gente sabe que também hoje em dia tem muita gente que só tem o nome de assessor, mas no dia é mais perdido, né? Muitas vezes, ao invés de ajudar, acaba trabalhando bastante. Mas um assessor com experiência, ele é muito importante porque ele faz o programa, né, o cronograma do casamento acontecer. Ele sabe os momentos, quem precisa interromper, ele sabe o momento que ele pode te dar um tempo a mais para você fazer uma fotografia, por exemplo, ou um cumprimento. O casal pode ficar um tempo a mais na salinha descansando, comendo alguma coisa, que não vai atropelar o processo, né? Então, assim, eu entendo que é primordial essa parceria, né, fotógrafo e assessoria, para que o evento flua de maneira natural, né? Flua com naturalidade. E principalmente a gente tem uma parceria com a Fê, por exemplo, né? Como o Rô, que é super tranquilo, a gente se entende, se a gente precisar ali no olhar, a gente entende que precisa encurtar, tá com o tempo sossegado, tem alguma coisa que não tá legal, e isso é muito importante. Isso faz com que a gente possa trabalhar de maneira bem tranquila, possa desenvolver o melhor trabalho, né? E no final, quem ganha com esse trabalho é o casal, né? É o casal que tem um trabalho satisfatório, ele vai ter um material bacana dos fotógrafos, ele vai ter um trabalho satisfatório do assessor que no dia deixou eles tranquilos, né? Eles puderam curtir, né, o casamento deles, porque muitas vezes durante o evento ali é tanto compromisso, né, que o casal acaba não curtindo o casamento. Então, um assessor sábio, ele faz um cronograma ali que faz com que o casal curta esse grande dia. Então, é por isso que é importante ter assessores bacana, que nem vocês, assim, né? Que nem a galera da Escácio, né? Para que possa fluir com naturalidade e ser um evento show de bola. Já teve algum momento inusitado, marcante, que virou uma boa história para contar pra gente? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Tem os engraçados, tem os trágicos. Olha, eu vou te contar eu vou falar para você aqui 2 eventos, eles não são muito engraçados, não, mas foram diferentes, né, na minha caminhada. Nós fomos fotografar um casamento e a noiva toda pronta, todo mundo pronto, o noivo preparado, o cortejo já estava preparado para entrar ali, né? Tudo preparadinho, a noiva prontinha para descer, e a mãe da noiva começa a passar mal. A mãe da noiva, ela passou mal e ela precisou ser socorrida, foi para o pronto-socorro. E ela não participou da festa da filha, e ela ficou internada, né? Se eu não me engano, acho que no final da festa, ela chegou no finalzinho da festa, quando já estava a galera dançando e tal, ela ficou no soro. Eu não sei se ela ficou muito nervosa, muito empolgada, né? Esse não é um momento muito, muito bacana, mas a gente é um fato que aconteceu, a noiva, ela entendeu, e a cerimônia aconteceu, ela, né, as pessoas que socorreram a mãe falou que a mãe estava bem, né, na medida do possível, mas no final acabou tudo bem. Existiu uma outra situação, essa é um pouco inusitada. O pai do noivo, quando estava se locomovendo para ir para o local onde era a cerimônia, um espaço aqui em Cotia, teve um acidente de trânsito, né? O pai acabou batendo lá num motoqueiro e deu uma confusão, chamaram o resgate. Eu só sei que o pai e a mãe foram para a delegacia e ficaram o tempo inteiro da festa na delegacia. Resumindo, o final da festa, eu e o cinegrafista nós fomos na delegacia para fazer foto do noivo, da noiva e dos pais, né? Porque os pais não puderam ir no casamento do filho, porque o delegado não autorizou
enquanto não resolvesse o problema lá do motoqueiro que foi socorrido e precisava ser liberado. Então, assim, os pais, eles estavam nervosos, né, porque perderam o casamento do filho, mas eles eram muito engraçados, muito assim, no dia, quando nós chegamos para fazer foto, ele comentou que não era justo colocar aquela foto no casamento do filho, na frente da delegacia, mas a noiva acabou curtindo, o noivo curtiu, a gente fez foto com a placa da delegacia, né? Então, assim, foi algo diferente de tudo que aconteceu na minha carreira de fotógrafo, né? Agora a gente tem, né? Casamento que tem muita bebedeira, no final vai todo mundo pra piscina, casamento em que todo mundo fica de cueca, né? Teve um casamento que todo mundo ficou de cueca. E no final, um padrinho não sabia onde estava a roupa dele, ele começou a chorar porque ele falava, minha roupa é alugada, eu preciso devolver, né? Então tem de tudo, né? Mas esses dois fatos, primeiro, assim, foi um fato não bacana, em razão da mãe ter passado mal, mas marcou bastante, porque foi na hora do início da cerimônia, né? E o da delegacia foi um totalmente fora do padrão, né? A gente fazer foto na frente da delegacia de um casal. Teve algum casamento, algum casal, alguma foto que ficou marcado por algum momento, assim, bonito ou emocionante? Eu acredito que todos sejam. Então, isso que eu ia te falar. Assim, todos os casamentos, todos eles são diferentes um dos outros. Ele pode acontecer no mesmo local, né? Você faz um casamento um final de semana no local, no outro final de semana você vai no mesmo local, mas é totalmente diferente um casamento do outro, né? Então é muito da sinergia do casal, dos convidados, né? Isso muda muito, né? Mas na cerimônia, eu vou confessar para você, a maioria das vezes, quando eu estou fotografando, você está ouvindo ali o que o cerimonialista está falando, o padre, o pastor, né? Seja quem for que está fazendo a cerimônia, normalmente a gente se emociona, né? A gente não deixa transparecer, mas dá uma limpadinha aqui, começa a chorar, né? E eu vou confessar para você, tem um momento na cerimônia que normalmente eu me emociono. E é um momento, assim, fora do padrão de se emocionar. Normalmente eu me emociono quando o pai vai abraçar o filho, né? Eu acho um momento... na minha cabeça, eu tenho 2 filhos homens. Então, eu vejo esse momento como se fosse um momento, né, que o pai está todo emocionado, o filho ali, e normalmente é uma hora ali que sempre eu tenho que dar uma, né, às vezes faço até a foto com o olho lacrimejado ali mesmo, né, tento disfarçar, mas normalmente no casamento é um momento que eu me emociono bastante, na hora desse cumprimento aí do pai, do filho, né, eu me ponho no lugar ali do pai. Mas assim, toda cerimônia de casamento, você presta atenção, toda ela fala com a gente, né? A gente que está todo final de semana ali nos eventos, mas tem cerimônia, ali tem cerimonialista, pastor, que ele fala uma palavra que, né, toca no coração da gente, e normalmente, quando eu tenho oportunidade, eu comento com os noivos, né, quando vai entregar o álbum, quando vai entregar o material, falo, aquele momento, né, quando o padre falou, quando o pastor falou, quando o cerimonialista, ele falou, nossa, mas você lembra? Eu falei, lembro desse momento. Então a gente que está no dia a dia, a gente se emociona com os eventos, né? Com os casais, com a história dos casais, né? Muitas vezes as dificuldades que passaram para estar naquele momento, né? Então, talvez isso que seja emocionante trabalhar com casamento, né? Isso que é o gostoso. Porque a cada evento você tem uma história diferente, uma emoção diferente. Isso eu acho que me motiva bastante a trabalhar com casamento, é trabalhar com alegria, né? É um local onde está todo mundo feliz, né? Eu nunca teve um casamento que o assessor, que o cerimonialista, o pastor, o padre perguntou, alguém aqui, né, pode interferir, né, que nem tem nos filmes, né? Alguém conta. Se tem alguém que fala isso agora ou quero para sempre, né? No meus casamentos nunca teve essa pergunta. Então todo casamento a gente sabe que é emoção pura, né? Isso que é o gostoso de trabalhar com casamento.
É o amor, né? A gente trabalha com o amor. Com amor. Então é sempre emocionante, né? Eu tenho uma história engraçada. Você me falou e tem a ver com foto e filmagem. Eu fui fazer um casamento de um casal bem novinho mesmo. E eles tinham um propósito e eles são apaixonados por cachorro-quente. E no dia do casamento, eles, na verdade, eles fizeram um propósito que eles só iam comer o cachorro-quente no dia do casamento. E aí eu combinei com os fotógrafos, né, foto e filmagem, porque ao lado do espaço onde a gente estava fazendo o casamento, tinha um lugar de hot dog, de cachorro-quente. E aí eu combinei com os fotógrafos e filmagens se eles topavam ir até lá, levar o casal. Desci antes, perguntei para o dono do estabelecimento se nós poderíamos levar lá, se poderia vir foto, filmagem. Foi foi um momento muito engraçado, mas que ficou na minha cabeça, assim, que ficou na minha memória, ficou no meu coração, porque eles eram bem novinhos e eu não consigo esquecer. Eles comendo cachorro quente e a equipe de foto e filmagem fazendo as fotos e vídeo. Foi muito legal. É isso, né? Você entrar na vibe, você entrar nesse mundo deles, nesse sonho, mergulhar no sonho deles. Fê, você contando essa história, eu lembrei de um casamento aqui. Logo no começo Tô rindo. Logo no começo, a gente faz umas loucuras que você fala, meu Deus, né? Logo no começo, assim, eu tinha acho que uns 2 anos que estava trabalhando com casamento e eu fui fotografar um casamento que eu até conheci a família e o casal também eles eram bem novos, né? E nós estávamos fotografando, quando acabou a cerimônia, nós fomos fazer o ensaio, e o local onde a gente estava fazendo o ensaio era na frente do espaço, era na rua. E era um sábado à noite, e passou um carro vendendo churros, né? O cara anunciando lá, churros, não sei o quê, e a noiva comentou, nossa, eu adoro churros. O que a gente fez? Saiu correndo atrás do cara dos churros, pegou a noiva, o noivo, levou no churros, pediu churros, aí fizemos foto, só que ninguém tinha dinheiro para pagar os churros, né? Porque ninguém tava com carteira, né? A gente tá fotografando as carteiras, as coisas tudo na bolsa, os noivos. Aí eu falei pro rapaz, não, aguenta um minutinho aí que eu vou lá no casamento, eu vou dinheiro para te pagar, né? Aí ele, não precisa se preocupar. Eu falei, não, pode aguentar. Aí a gente falou, eu falei, os padrinhos, alguém tem que pagar os churros, que a gente... com churros? Falou, dá uma olhada, a noiva tá comendo churros, né? Então, esse casamento, a gente fez foto no meio da rua, o rapaz lá fazendo o recheio lá do churros, a noiva comendo churros, toda de noiva, bonito noivo, né? E os dois comendo churros no meio da rua. Então, essa foi uma situação que nem o que você comentou, eu lembrei também. A gente saiu correndo, parou o rapaz, aí o rapaz não entendeu nada, falou, a gente quer um churros para a noiva e tal, né? Então, de vez em quando, a gente faz umas maluquices, sim, né? De vez em quando, a gente faz algo que acaba dando certo e é muito bacana. É isso aí que é eternizar, né, os momentos, eternizar momentos alegres, eternizar momentos de amor. É isso, né, esse universo de casamento. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Pode perguntar. Ela tem, assim, várias vertentes, né? Então, nós vamos começar assim. Você chegou para fazer o pré-wedding, né? Fechou o contrato, vamos fazer o pré-wedding. É a primeira sessão de fotos? É esse primeiro... Me fala um pouco. É o primeiro serviço que você faz com o casal? Normalmente a gente procura fazer uma reunião com o casal para conhecer quando vai fechar contrato ou antes de fechar o contrato. Agora, o pré-wedding é um momento mais... A gente usa mais descontração, mais para conhecer o casal, né? E é um momento para a gente brincar ali, saber se a gente, no dia do evento, se a gente tem liberdade de que maneira que o casal vai entender o que a gente fala para ele, né? Existem casais que é totalmente extrovertido, que você pede, ele sorri muito fácil, né? Tem casais que são muito tímidos, então você tem que ir devagar, vai orientando. Então, normalmente o pré-wedding é esse momento em que a gente vai conhecendo o casal, né? A gente sabe se tem liberdade para brincar com ele, ou se o casal é muito sério, se ele não dá essa abertura para brincadeira, né? Se a gente tem que respeitar a situação de cada um ali, o momento de cada um.
E o pré-wedding também, uma das importâncias do pré-wedding é quebrar aquela rotina de agenda de casamento, né? Porque muitas vezes o casal ele tá preocupado, tem os boletos para pagar, tem que entregar convite, tem que pensar na roupa. Então o casal muitas vezes ele tá ali pilhado, né? Com todas as obrigações que ele tem pro dia do casamento. E aí, uns 90 dias antes do casamento, uns 60 dias antes do casamento, ele pega um dia lá, um sábado, um domingo, uma sexta-feira, e a gente vai para um lugar onde o casal escolheu e vamos fazer foto, né? Só tá eles ali, a gente brinca muitas vezes, pega aqui, conta uma mentirinha pra ela, fala que você vai dar de presente pra ela, né? Eu costumo brincar, né? Falo assim, você já falou pra ela que o cartão Black vai chegar uma semana antes do casamento, né? Aí ela já dá aquele sorrisão, né? Pra poder quebrar esse gelo, pra ver se a gente consegue tirar foto bem descontraído do casal, né? Então, assim, o pré-wedding, além das fotos que vão ter para eles usarem do dia do casamento, para eles usarem ali em sites que normalmente hoje em dia os casais têm, eles servem para essa descontração, quebrar essa rotina, né? E saber mais ou menos como que nós, os profissionais de foto e vídeo, a maneira como a gente vai tratar o casal no dia do casamento, né? Deixar mais descontraído. A escolha do local para foto, ela tem que ser uma área externa ou pode ser um estúdio? Como que funciona? Como que surge a escolha do espaço? Você que indica alguns lugares, ou o casal já vem com a ideia, eu quero fazer em tal lugar, quero fazer na praia? Então, normalmente eu pergunto, você já sabe onde você quer fazer o pré-wedding? Tem casal que já fala assim, não, já sei, eu quero fazer em tal lugar, eu quero ir pra praia. Não, eu quero fazer na Avenida Paulista. Eu quero fazer em montanha, né? Agora, tem casal que ele não tem ideia de onde fazer. Ele sabe que ele quer fazer as fotos do pré-wedding, mas ele não sabe onde ele quer fazer. E aí a gente faz algumas sugestões. Olha, eu conheço esse local, né? Tem um local que, para entrar, você tem que pagar, tem lugar que é gratuito, né? Então a gente vai sugerindo alguns locais, algumas situações, né? E dentro das possibilidades e do gosto do casal, aí eles fazem a escolha, né? Eles falam, a gente gosta mais de campo, a gente gosta mais de praia, a gente gosta mais de local onde tem gente passando, né? Então é de casal para casal, isso varia bastante. A gente faz sugestões quando o casal ele não sabe onde quer fazer. Agora, quando o casal fala, a gente quer fazer em tal lugar, a gente vê a possibilidade, né? Porque o primeiro lugar que a gente pensa, tanto para nós quanto para o casal, é a questão de segurança, né? Que nem um exemplo, em São Paulo, existe muito lugar que é arriscado fazer em razão da segurança né? Imagine, de assalto, né? Um exemplo, a Avenida Paulista é um lugar bacana para fazer? É um lugar bacana, mas tem segurança? Não é muito seguro, porque tem muito ali, trombadinha. Imagine, você tá fazendo uma foto, mas você não consegue se contrair porque você não sabe as pessoas que estão passando do seu lado. Então a gente fala assim, dá para fazer, mas não é aconselhado, né? Mas normalmente essa parte é bem tranquilo para a gente entrar no acordo com o casal, é bem tranquilo. É legal. O making off. O making off eu imagino que deve ter um misto de emoções, porque a noiva, ela tá muito ansiosa. Geralmente ela faz toda a parte de maquiagem, cabelo, todo esse tempo do making off ou com madrinhas ou com a mãe. Então é um momento muito íntimo, muito especial, eu acredito que para a noiva. E você está acompanhando esse momento. Me fala um pouquinho. Então, no dia do make-off, as pessoas variam de noiva para noiva, né? Tem noiva que você chega no local, ela tá super tranquila, ela tá em paz, ela tá ali, né? Super zen, só aguardando o momento de colocar o vestido. Muitas vezes ela vai ficar nervosa quando tá chegando o momento de colocar o vestido, quando ela tá pronta, né?
se tem tempo ali adequado, não tá atrasado, tá tudo ok, é muito tranquilo. Tem noiva que você chega, ela tá pilhada, ela tá, sabe, super nervosa, achando que nada vai dar certo, ela não sabe se o local, se os convidados vão vir para a festa de casamento dela. Então a gente normalmente chega e quer quebrar essa rotina, brinca com ela para quebrar o gelo, né? Justamente para deixar ela mais tranquila, para a gente poder aproveitar, fazer fotos, né? E a gente procura nesse dia fazer foto, se ela tá com a mãe ali, por exemplo, vai fazer uma foto com o vestido, pede para ela mostrar o vestido para a mãe, né? Comenta, mostra o vestido para sua mãe. Aí fala, mãe, a senhora estava junto no dia que foi escolher? Ah, não, ela não deixou, né? Ah, não, eu tava. Ah, foi amor à primeira vista? É lógico, tirando o noivo, né? Aí, normalmente, a gente vai quebrando o gelo ali, vai fazendo fotografia, a noiva vai soltando, né? Vai gravando os vídeos e ela vai se relaxando, entrando ali na rotina ali para poder fazer as fotos. E isso acaba, acredito eu, até tranquilizando um pouco ali ela antes do casamento. É importante fazer, porque mostra ali, né, aquela bagunça ali. Normalmente, às vezes você vai fazer o make-off, tem gente que quer que esteja tudo bonitinho, né? Mas ninguém imagina que nos bastidores é tudo uma bagunça, né? Porque é sapato, é decoração, é maquiagem. E às vezes tá com muita madrinha, tá com a daminha, aquela... Mas a gente vai escondendo. A gente vai se adaptando. Exatamente. Mas é muito gostoso fazer o make-off de noiva. Eu vi aqui essa foto que eu queria comentar. Eu acho que essa foto é muito linda, é o First Touch. Eu acho que é um momento muito legal de descontração com o casal, mas ao mesmo tempo tem muita emoção. Eu vou falar sobre essa foto. A noiva não sabia que o noivo ia no local onde ela estava se arrumando, né? A dona do espaço ali que combinou com o noivo, né? Esse casal é um casal muito querido. Eles casaram o ano passado, em julho de 2024. Tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, né? O Fúlvio, ele chegou no local, a gente trouxe ela, dizendo que ia fazer uma foto numa salinha externa ali, aí pediu para ela aguardar, e ele estava escondidinho ali, super nervoso, ele estava muito nervoso, e aí ele deu as flores para ela e ela se emocionou. A história dos dois é uma história muito bonita, e assim, aí deixamos eles conversarem um pouquinho, né? Eles casaram no domingo de manhã, então estava bem gostoso, um dia bem agradável, domingo de sol. E aí eles bateram um papo rapidinho ali, ela se emocionou, ele já estava indo para o espaço, né? Então, assim, acabou sendo as madrinhas, aí não dá para ver, né? Mas de frente ali, onde a gente está ali, a gente está de frente para ela, na nossa lateral tava todas as madrinhas, as mães, né? Então as meninas, quando ele estendeu o braço para dar e ela viu que ele estava ali, que ela começou a chorar, as meninas começaram toda a gritar, aquela bagunça toda. Então é um momento bem gostoso, assim, antes de ir para a cerimônia, né? E foi o último contato deles de solteiro, né? Porque meia hora depois, 40 minutos depois, eles estavam no altar ali, né? Para dizer o sim, né? E dar um beijão, né? De felizes para sempre, né? Então, uma outra foto que eu quero comentar também é essa foto. Vanessa. Linda. Um momento muito descontraído. Eu achei essa foto o máximo. Fala pra mim. Vou falar pra você. A Vanessa, essa noiva é espetacular, né? Pensa numa noiva divertida, né? A Vanessa, ela casou em Itupeva, uma cidade perto ali de Jundiaí, né? Ela me contratou por um anúncio que eu tinha feito no Instagram, né? Então a gente conversou por WhatsApp ali, por chamada de vídeo. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas todas as vezes que nós conversávamos, a gente percebia que ela era bem alegre, uma pessoa muito para frente, né? E quando nós chegamos para fazer as fotos do making-off dela, ela estava super eufórica, né? Aguardando a nossa chegada. Então, tudo que a gente propunha para fazer no dia do casamento dela, ela aceitava de maneira natural, ela topava, né? E tem uma particularidade. A Vanessa, ela estava grávida. Então, assim, ela ressaltava a barriguinha, né?
ela estava com a mãe e com uma outra amiga, nesse dia que essa amiga também estava grávida. Então ela sempre comentava, né? Olha, a minha amiga também está grávida. E assim, tudo que você propunha, ela sorria, era muito sorridente. O casamento dela, as fotos, 90% das fotos dela, ela sorrindo, alegre. E essa foto foi quando entregou o buquê e a gente fez um comentário e aí ela caiu na gargalhada e a gente teve ali a sorte ali, né, de estar preparado no momento exato, fazer essa foto descontraída ali, pegar o momento, né? E saiu essa foto maravilhosa aí, ó. A Vanessa, ela sempre ela posta no Instagram uma foto do casamento dela e ela sempre ressalta, eu comento, ela fala, parabéns pelo seu trabalho, tô vendo o álbum que é fantástico, né? Então ela sempre exalta o trabalho que foi feito, né? E uma particularidade que a fotografia nos dá, como eu ressaltei, né? Ela estava grávida no casamento. E há pouco tempo atrás ela me contratou para fotografar o aniversário de 1 ano da filha dela, que é em janeiro agora. Então, assim. Aí, ó, tá vendo? Você já tá indo pra família toda. Aí, agora. tá vendo? E a irmã dela casa em novembro agora. E eu vou fotografar o casamento da irmã dela também. Ah, que bacana. Então, assim, Tá vendo? a gente acredita que tem agradado, né? Porque, Sim, com certeza. Porque ela sempre, a gente conversa, aquelas conversas de Instagram, né? Mas sempre a gente tá ali curtindo, batendo um papo, fazendo um comentário, e sempre ela tá exaltando o trabalho que foi feito, indicando a gente para as pessoas, e a Vanessa é uma noiva que a gente tem no coração e vai sempre lembrar desse dia agradável dela aí. Uma outra foto que eu quero comentar é essa. É a trend. É a foto da trend? Essa? Fala um pouquinho sobre a trend, Denilson, pra gente. Tem agora esse momento, né, pra gente otimizar o tempo do casamento, né, para os noivos poderem aproveitar mais a balada, aproveitar mais os convidados. Eles estão agora otimizando esse tempo, fazendo uma trend. Eles pegam uma música, acho que tem que passar todos os convidados em uma música só, né? Sim. E aí eu vi essa foto e achei muito bacana. Me fala um pouquinho sobre ela. O que você acha? Assim, porque eu lembro que a gente tem que passar de mesa em mesa para fazer foto e, enfim, agora otimizando isso, sobra-se um bom espaço de tempo até para outras fotos, para outros momentos. Sim. Eu costumo pensar, né, que assim, a gente tem que aproveitar todos os momentos do casamento, né? O casamento, antigamente, o casamento era a família que fazia o casamento, né? Então, o casamento ele era feito em 1 mês, 15 dias, a semana, porque a família preparava ali, antigamente, preparava ali as batatas ali naquele tempero, né? Fazia as coxinhas, fazia as coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo muito rápido, muito prático, né? Normalmente, hoje em dia, os casais, eles têm ali 6 horas de festa, 7 horas de festa, né? O advindo aí da trend, ele foi muito benéfico, porque se você vai fazer foto com todos os convidados, imagine, você tenha no seu casamento 10 mesas, né? Se o casal tem que passar em 10 mesas e ele demora ali 3, 4 minutos para cumprimentar, fazer foto e se mudar de uma mesa para outra, ele gasta ali no mínimo 30, 40 minutos para passar em todas as mesas. Com a trend, ele faz todos os convidados de uma música só. E mais divertida. E divertida, né? Imagine, mesmo que a música tenha 5 minutos, ele faz foto com todos os convidados da festa em 5 minutos. Né? Ele vai ter lembrança de todos os convidados, né? E se ele passasse ali de mesa em mesa, imagine, ele gasta quase 1 hora só para cumprimentar. É 1 hora de festa que, teoricamente, não que ele perdeu, porque não é tempo perdido, mas é 1 hora que ele vai conseguir aproveitar ali na balada, tá vendo? Ó? Ali os exemplos ali, ó, né? Cada momento ali, a galerinha vem, para ali, no caso aí são todas as madrinhas, né? Eu acho que tem na sequência aí os padrinhos, ó, todos bonitões, de terno, óculos na testa, né? Aí já é um outro casamento. Então, assim, o advindo da trend é bacana porque economiza tempo, ou seja, o casal ganha ali mais meia hora de
de tempo para poder fazer o que quiser, ir para balada, né? E gravata, assim, aproveitar o melhor possível da sua festa. Denilson, uma última pergunta para você. No dia do casamento, você dá alguma dica pro casal, aconselha o casal? Me conta um pouquinho. A gente dá algumas dicas, sim, né? A gente sabe que, por mais natural que possa parecer, mas os noivos no dia do casamento eles estão nervosos ao extremo. E assim, alguns detalhes são importantes para fazê-los lembrar ali, para ter umas fotos mais bonitas, mais espontâneas, né? Então, um exemplo, eu sempre combino com o noivo e com a noiva, na hora que a noiva está entrando, que está entrando com o pai, por exemplo, com a mãe, que o noivo vai recepcioná-la, eu oriento antes para que o noivo cumprimente ali a pessoa que está junto com a noiva, espera essa pessoa sair ali do radar ali da nossa frente, e aí quando essa pessoa sai, que ele fique de ladinho ali, pega na mão dela, dá um sorriso para ela, fala que ela tá linda, dá um beijo na testa dela, segura um pouquinho, né? Porque ele vai escutar o barulho ali da gente fazendo fotografia, porque a gente pega uma foto bonita dos dois na lateral, aí quando vira de frente, os dois dá o bracinho, dá aquele sorriso bonito, né? Um pro outro, olha pra gente, espera a gente fazer fotografia. E quando ele tá no altar, assim, a gente sabe que o nervosismo ali, principalmente no início do casamento, o nervosismo impera. Mas assim, às vezes, quando ele vê que o fotógrafo, o cinegrafista está do lado do noivo, por exemplo, a noiva dá uma olhadinha, pega na mão dele, né? Faz um carinho na mão dele, dá uma piscadinha, dá um sorriso para ele, né? O contrário, né? Ele também olha para ela, pode falar um eu te amo. Na hora do casamento, se ele fala um eu te amo para a noiva, ela vai abrir um sorriso de orelha a orelha, né? E muitas vezes é essa fotografia que você... esse momento que você precisa para fazer uma fotografia para ficar marcado por resto da vida. E eu tenho certeza que quando acontece uma situação dessa, se você faz uma fotografia, o noivo fala, eu te amo para a noiva, e ela abre um sorriso e você faz a fotografia, o resto da vida, que quando ela olhar essa fotografia, ela fala assim, nesse momento ele falou que me amava, né? Então a gente dá esses toques que é importante, pega na mão, né? Se tem ali um adereço, alguma coisa, um crucifixo, né? A gente procura fazer uma foto daquele crucifixo, daquele adereço para poder engrandecer, né? E sempre se olhar, né? Olha um pro outro, curte o momento, dá risada, porque todo o tempo da cerimônia que eles têm é aquele momento. E se eles não curtirem aquele momento, é só na renovação de votos que aí que vão poder, mas aí já é outro momento, aí né, não é a mesma coisa. Então, assim, curte o momento. Eu costumo dizer para a noiva, noiva, todo mundo vem aqui para te ver. Quando você está entrando ali no corredor, né, entra devagar, não tem pressa de chegar no altar. Olha para os convidados, né, dá sorriso para os convidados. Veja quem veio te contemplar, né, quem veio, os seus convidados que você convidou estão aqui presentes no seu grande dia. Então, olha para frente, sorri, anda devagar naquele corredor. É o momento dela. É o momento dela. E a gente diz assim, os convidados até vão para ver o noivo, mas o momento, né, o momento de maior expectativa é o momento da noiva, é o momento da entrada da noiva. Então ela tem que curtir esse momento, né, como se ela estivesse ali numa travessia, né, infinita, mas curta aquele momento, olha para as pessoas, olha para o noivo, né, o noivo está lá tremendo, olha, dá um sorrisão para ele. Isso vai engrandecer as imagens ali que vai ficar ali para a posteridade, e lá no futuro, né, quando eles já tiverem um pouco mais velhos, quando tiverem filhos, quando tiverem netos, eles vão comentar, né, através da fotografia, através do vídeo, como foi esse grande dia, né? A gente costuma dizer que a fotografia e o vídeo é o que faz voltar todo dia ao passado. Eu costumo dizer, Fê, que assim, os noivos, quando passam um determinado tempo, quando eles vão ver ali o álbum de fotografia, quando eles vão ver a fotografia do dia do casamento deles, quando eles veem a fotografia do bolo, que eles estão ali um comendo bolo, muitas vezes eles comentam, nossa, eu senti o gosto do bolo do dia do casamento,
né? A lembrança, a memória volta lá naquele dia, né? Para poder, assim, a fotografia tem essa magia, né? Ela faz, assim, não adianta, né? Não que não adianta, né? Mas assim, se a noiva ela tem o vestido mais imponente, a foto, o arranjo mais glamuroso, né? O espaço mais, o mais caro que possa ter da cidade, mas se ela não registrou, com o passar dos dias, a mente vai deixando a desejar. Chega uma hora que, né? Imagine, passa ali 10, 15 anos, aí o filho fala, mãe, mas como era o pai? Não, seu pai era bonito, novo, né? Tinha cabelo, né? Tava com terno azul. Mas como que você vai mostrar? É através da fotografia. É isso que vai fazer levar para gerações e gerações esse grande dia, o início daquela família, né? Então, por isso que eu entendo que é lógico, puxando a sardinha, né, pro meu lado, né? Mas o importante da fotografia e do vídeo é esse detalhe, fazer com que esse momento ele fique eternizado na família ali. Já aproveita e deixa para os nossos noivinhos, para os nossos casais, as suas redes sociais para eles te encontrarem. Ah, legal. Fê, eu que agradeço pelo convite, como eu te falei, né? É muito bacana estar aqui com você. Você sabe que eu tenho muito carinho por vocês, né? Por você, pelo Rogério, né? São pessoas que há muito tempo a gente já se conhece através dessa caminhada e eu fico muito feliz desse convite, estar aqui nesse momento com vocês. Desejo que seja um sucesso, né? E vai ser, tenho certeza que vai ser, né? E meu Instagram é Denilson Cruz Fotografia, né? Não tem ponto, não tem nada, é direto. Denilson Cruz Fotografia. Bom, gente, então procuram lá, @Denilson Cruz Fotografia, e vocês não vão se arrepender. Ah, legal. E para você que acompanhou o nosso episódio, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e até o próximo Alianças e Buquê.